Quando dois mergulhadores de cavernas quebram a regra fundamental do mergulho, um deles sofrerá consequências catastróficas numa luta desesperada para sobreviver. Exploradores de cavernas são uma espécie diferente. Esses aventureiros estão realmente buscando uma descoberta única na vida, encontrando passagens ou cavernas que nunca foram vistas. E o desejo de ser o primeiro é suficiente para impulsioná-los para situações que a maioria de nós não consegue compreender. Martin Farr e Roger Slattery eram exatamente esse tipo de espeleólogos. Eles estavam explorando os sistemas mais extensos de cavernas no Reino Unido com a esperança de estender as passagens conhecidas além do que as que estavam mapeadas atualmente. Martin e Roger eram bastante experientes para suas idades, com apenas 23 e 26 anos. Eles já exploravam cavernas secas há quase uma década, mas só tinham avançado para o mergulho nos últimos 3 anos. Em 1974, Martin e Roger se uniram para expandir o mapeamento da ENA com um sistema de caverna no sul do país de Gales. Recentemente, um conhecido grande explorador, John Parker, havia deixado a exploração depois de descobrir a existência de um terceiro reservatório em uma de suas passagens mais longas. Um reservatório é um túnel em uma caverna seca que desce na elevação e é cheia de água. Se ele for muito curto, os espeleólogos podem apenas prender a respiração e tentar nadar através de reservatórios mais longos, exigindo equipamento de mergulho completo para superar as complexidades e os perigos da escavação seca, que são severamente ampliados quando o mergulho em cavernas é adicionado. Martin e Roger estavam pretendendo ir além dos 2 reservatórios que tinham sido descobertos anteriormente e conferir o novo terceiro poço em uma viagem planejada para maio. Mas Martin teve que seguir sozinho, pois Roger machucou o joelho dias antes da exploração. Ir a um local como esse sozinho sempre representa mais perigo, pois não há ninguém para ajudar caso se meta em problemas. Martin conhecia os riscos, mas estava determinado a passar pelo terceiro reservatório para ver o que estava do outro lado. Passar por ele já era uma tarefa monumental, já que a caminhada pela caverna envolvia atravessar um labirinto de túneis, blocos de pedra e passagens estreitas, um percurso que durava horas e se estendia por quase 1,5 km. Para chegar ao local, um espeleólogo deve levar equipamento de mergulho, incluindo um par de tanques de ar por pessoa. Cada tanque tem que ser empurrado através das passagens estreitas e estrangulamentos de rochas. Os espeleólogos, em grande parte do caminho, sempre estão bloqueados, tendo que empurrar seu equipamento através de pequenas fendas, apertando e contorcendo seus corpos. Essa jornada seria extremamente cansativa e esgotaria a maioria dos homens, mas não Martin Farr. Ele estava eletrizado de excitação sobre o que poderia estar além do Poço 3. Quando ele chegou ao primeiro reservatório, ele já havia percorrido mais de 1 quilômetro de terreno acidentado, abaixando, rastejando e se apertando com força entre as passagens do Riacho Sul. Para ele, esse local seria bem tranquilo, já que tinham cerca de 150 metros de comprimento. Mas não importa o comprimento nem mesmo a largura, ainda é bastante desafiador nadar em túneis subaquáticos apertados apenas para chegar em pequenas piscinas abertas que levam a caminhos ainda mais desconhecidos. Já o terceiro poço ou reservatório era muito mais longo e ninguém tinha passado por ele completamente ainda. Porém, Martin esperava ter ar suficiente para chegar ao fim, mas não tinha ideia do que poderia estar além. Ele nadou por toda a extensão do Poço 3 antes de chegar à próxima câmara de ar. Isso era mais do que 3 vezes o comprimento do primeiro, mas ele ficou emocionado para o que viria a seguir. Ele deixou seu equipamento de mergulho na margem do Poço 3 e então seguiu o caminho em torno de muitas curvas. Este longo caminho zigue-zagueava para frente e para trás por 550 metros de comprimento, o que daria aproximadamente 5 campos de futebol. Quando Martin dobrou na próxima curva, ele ficou surpreso ao ver a piscina de outro poço, pois ele sabia que não seria capaz de ultrapassar pela água nesta visita, já que seu oxigênio que ficou no Poço 3 só seria suficiente para trazê-lo de volta
através dos 3 mergulhos que já teve que fazer para sair desse túnel. Ele estava a 1,5 km de distância da saída e teria que passar as próximas 4 ou 5 horas trabalhando para voltar o mais rápido possível. Assim que voltou à superfície, ele ligou para seu amigo Roger para contar suas novas descobertas e também para planejarem a próxima visita. Eles precisariam trazer um tanque de oxigênio extra cada um para explorar o 4º poço neste sistema de cavernas. Roger estava sentindo a mesma emoção que Martin ao considerar o que poderia estar do outro lado. É preciso ser um tipo especial para ver isso como uma aventura emocionante. O plano era fazer uma caminhada de mais de 1 quilômetro, incluindo mergulhos através de 4 túneis estreitos de água para entrar em uma caverna desconhecida ou bolsa de ar do outro lado. Honestamente, isso assustaria a maioria das pessoas se imaginassem a sensação de aprisionamento que isso envolveria, após dezenas de empurrões apertados e longos mergulhos prendendo você cada vez mais fundo na caverna. Mas isso não era um problema para esses 2 homens. Em 15 de junho de 1974, ambos estavam eufóricos enquanto saíam do poço. O novo caminho era novidade para Roger, e os homens sentiram a energia da exploração durante a longa caminhada. Eles se moviam lentamente e metodicamente para evitar danos aos seus equipamentos de mergulho que eram essenciais. Mas quando se aproximaram do poço e deixaram seu equipamento na margem, um pavor repentino tomou conta de ambos. A euforia de alguns minutos atrás tinha desaparecido em um silêncio sombrio. Eles ainda estavam ansiosos para continuar o mergulho, mas de alguma forma essa mudança de humor foi palpável para os 2. Eles estavam tão longe da liberdade que as paredes pareceram se fechar, e o ar ficou denso e sufocante. Cada um tinha um tanque cheio para o mergulho no Poço 4, bem como o restante do tanque usado no Poço 3, mas de alguma forma isso não proporcionou conforto naquele momento. Uma válvula quebrada ou tubo danificado poderia deixar eles presos nesta mesma câmara. Apesar deste peso sinistro que ambos estavam sentindo, os homens reuniram seus equipamentos e deslizaram para baixo da superfície da água. Roger tinha um carretel de 120 metros de corda para ser colocado. Martin levou outro com mais 300 metros adicionais. Eles se moveram juntos como uma equipe. Embora cada um estivesse tendo sua própria experiência com o mergulho, eles eram responsáveis por si mesmos, incluindo em tomar suas decisões. Os tanques de Roger eram ligeiramente menores que os de Martin, então eles sabiam que ele iria provavelmente voltar um pouco antes. Eles também tinham flutuabilidades diferentes. Roger estava flutuando um pouco mais acima, enquanto Martin seguia em direção ao fundo. Agora estavam se movendo através do recém-descoberto poço. Lentamente giravam seus corpos para caber através das seções mais estreitas, seguindo cada vez mais fundo a cada nova linha estabelecida. Certamente não era hora para entrar em pânico. A 120 metros o carretel de Roger acabou. Neste ponto Martin amarrou sua corda e podia ver que Roger estava sofrendo de problemas de sinusite novamente. Roger já tinha experimentado isso muitas vezes antes, mas não estava disposto a deixar essa dor impedi-lo desta importante descoberta. Ele continuou e seguiu enquanto Martin colocava os próximos 30 metros de corda. Durante esta parte da exploração, Martin estava quebrando conscientemente a regra fundamental do mergulho. A regra dos terços foi estabelecida como um limite de segurança para quando voltar em um mergulho. Se você usar 1/3 do seu ar saindo em uma nova exploração, você precisaria usar 1/3 na volta e manter 1/3 de reserva para emergências. Ele já havia usado seu primeiro terço do ar e deveria ter voltado quando a corda de Roger acabou. Sabendo que Roger tinha menos ar, ele presumiu que seu amigo havia alcançado o limite de oxigênio para aquela posição e que provavelmente seguia para a superfície da água do Poço 4. Mas, curiosamente, Martin tinha levado a melhor sobre ele, e em um movimento perigoso ele continuou até chegar a uma parede de cascalho rochoso. O que parecia ser uma evidência clara de que ele poderia estar chegando ao fim do reservatório e uma bolsa de ar estaria acima.
Sendo assim, ele planejou seguir a parede rumo acima e recuperar o fôlego na bolsa de ar antes de voltar. Ele já estava bem além da metade de seu tanque, e isso o deixou em uma situação perigosa, pois se consumiu metade de seu tanque para chegar até ali, ele precisaria de quase o mesmo para voltar. Martin continuou subindo rapidamente a parede até que seu medidor de profundidade mostrou que ele estava a apenas 5 metros da superfície, mas logo suas esperanças foram imediatamente frustradas, pois não havia nada além de um teto de pedra acima dele. Ele sabia neste momento que deveria voltar, mas o caminho seguia para a direita, e ele esperava que pudesse haver ar logo além deste afloramento rochoso. Ele se moveu por mais 9 metros antes de perceber que era um beco sem saída, não havia bolsa de ar. Voltando por onde veio, viu à frente no cruzamento que Roger estava perto do topo da passagem, parecendo bastante chocado. Martin fez sinais rápidos de que deveriam sair imediatamente dali. O olhar angustiado de Roger pode ter sido uma percepção atordoada de que ele não poderia ter ar suficiente para percorrer os 150 metros de volta para a superfície da água. Ele provavelmente estava olhando a mesma bolsa de ar que Martin esperava ver. Ambos estavam surpresos que o poço não terminava em uma nova caverna ou bolsa de ar. Martin desceu rapidamente para o fundo da passagem e seguiu a corda em direção à saída. Ele só tinha voltado 40 metros quando seu tanque chegou ao fim. Ele tentou mudar calmamente para seu tanque de reserva, mas um cálculo rápido mostrou que ele mal teria o suficiente para percorrer os próximos 90 metros neste poço, bem como os 250 para o poço 3. Ele tinha um tanque parcial entre os reservatórios 2 e 3, se ao menos ele pudesse chegar até lá. Quando ele emergiu na piscina do Poço 4, sentiu o alívio que apenas uma sala cheia de ar poderia proporcionar. Ele verificou seu medidor para ver quanto ar restava e percebeu que mal seria suficiente para o próximo mergulho. Essa percepção foi assustadora, mostrando o quão perto ele estava de uma situação crítica. Mas ainda não havia acabado. Enquanto ele esperava que Roger chegasse à superfície, Martin saiu da água e sentou-se na margem para acalmar os nervos. Ele sabia que Roger tinha ainda menos ar do que ele. Então, se não emergisse nos próximos minutos, seria devastador. 10 minutos se passam, e depois 20. Ele estava chegando à conclusão de que se Roger conseguiu sair do Poço 4, ele não teria ar suficiente para passar para o 3. Minutos após minutos se passaram sem nenhuma ondulação ou bolha na água. Tudo estava completamente imóvel, e depois de 1 hora Martin tinha certeza de que Roger estaria sem oxigênio. Martin entrou na água e puxou a corda com bastante força, e ficou claro que ela não estava mais conectada. Ele então a recolheu até que ela chegasse ao fim, onde ficou evidente que ela tinha sido cortada de forma limpa. Pela marcação da corda, ele presumiu que ele estava voltando, aparentemente próximo ao local em que se viram pela última vez. Em 1974, trocar os tanques de mergulho não era uma tarefa simples. Roger provavelmente precisou flutuar até o topo e passar o braço pela corda para se segurar enquanto fazia a troca. O equipamento era mal projetado e mal localizado, o que tornava o processo complicado. A válvula de troca exigia que ele removesse os tanques e torcesse o corpo para encontrar a peça certa. Quando o tanque estava ficando sem oxigênio, o mergulhador precisava literalmente sugar o ar restante em um esforço estressante e desconfortável para respirar. Essas circunstâncias poderiam facilmente ter levado Roger a ficar preso na corda e tendo como sua única opção cortá-la para se livrar dela. Porém, sem a orientação correta de para onde deveria seguir, facilmente pode ter seguido na direção errada. O que fez ele realmente ficar sem ar naquela caverna é desconhecido, mas mesmo que em seus últimos minutos ele tenha lutado para achar um bolsão de ar, a verdade devastadora era que ele não iria encontrar. Martin teve que se recompor e permanecer calmo para sair com segurança dos 3 mergulhos à sua frente e da longa caminhada até o topo que levaria horas antes que ele pudesse alertar qualquer um sobre o trágico destino de Roger e reunir uma equipe de busca para localizá-lo.
A realidade avassaladora é que se tivessem seguido a regra dos terços, Roger ainda estaria vivo. Mesmo que tivesse ficado emaranhado na corda ou errado o caminho, com meio tanque de ar restante, ele poderia ter tido uma chance de se reorientar e assim sair em segurança. No caso de Martin, se tivesse mantido sua reserva, ele teria ar suficiente para dar a volta e procurar por Roger quando ele não o viu ao longo da passagem. Após este mergulho, Martin Farr afirmou que nunca mais quebrou a regra de um terço novamente. E teve uma carreira notável de mergulho nas próximas décadas. Nas semanas e anos que se seguiram ao acidente, todas as tentativas de localizar Roger falharam. Ele não foi encontrado em lugar nenhum do Poço 4. Martin retornou em 1981 e fez uma extensa exploração no local, chegando a percorrer mais de 250 metros dentro do poço, do topo ao fundo, e não teve sucesso em encontrar nenhuma evidência de seu amigo. A caverna ainda era uma área incrivelmente desafiadora, mesmo com todos os equipamentos que levou por mais de 1 quilômetro de profundidade pelos túneis. Muitos anos se passaram até que outra equipe fosse explorar o local novamente. Sabendo que o corpo de Roger estava em algum lugar do túnel, os novos espeleólogos esperavam terminar a expansão até o outro lado do Poço 4. No outono de 1986, Ian Holland e Julian Walker foram capazes de ir além do limite atingido por Martin e encontraram o corpo de Roger Salari 12 anos depois de sua partida. Como esse lugar era tão desafiador para alcançar, seria impossível remover o corpo de Roger. Então foi decidido deixar seu corpo em local devidamente protegido dentro da caverna, devido ao grande risco que seria necessário para sua recuperação. No ano seguinte, Ian e Walker fizeram outra exploração cansativa através do Poço 4, descobrindo seu verdadeiro final em 1987. Ele teve que percorrer 250 metros através de passagens estreitas debaixo d'água, passando pelo corpo de Roger até chegar ao final do poço e encontrar o bolsão de ar que todos tinham procurado através dos anos. Esta caverna é a parada final deste caminho. Não havia ligação com nenhum outro túnel ou sistemas adiante. Ela foi apropriadamente batizada de Contra Todas as Probabilidades. Sua entrada agora está bloqueada e a chave está disponível apenas para espeleólogos experientes e com permissão aprovada para explorá-las. Uma placa foi colocada perto da entrada em homenagem a Roger Salari. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado por hoje é só, e até o próximo vídeo.